Para continuar aqui na nossa linha inspiradora, nós convidamos a PhD e pós-doutora em Neurociência e Inovação, também engenheira com diversas especializações internacionais, incluindo China, Israel e Estados Unidos, trazendo o tema Mindset Digital. Com vocês, Solange Mata. Solange. Ok. Well, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu colocar meu celular aqui. Primeiro, queria parabenizar o Tiago por essa organização sensacional. Já estive aqui no começo da palestra. Muito motivadora, e vocês vão ver que durante a minha fala eu vou fazer algumas referências, porque os dois empresários foram extremamente felizes e me deram assunto para eu trazer a minha pesquisa. Eu sou neurocientista, pesquisadora, mas não fui a vida inteira neurocientista. E quero aproveitar e agradecer essa oportunidade pelo convite à DVF, representante da Fundação aqui, o Vinícius, um grande colega, amigo, e, mais uma vez, quem está aqui merece os parabéns, porque, realmente, eu acho que a gente está saindo de uma pandemia e a gente tem que estar inspirado para olhar para frente e entender que esse mundo que veio depois da pandemia já vinha se acelerando há algum tempo, mas agora a aceleração é para valer. E a minha palestra tem muito a ver com isso, porque a ciência, nesses últimos 20 anos, evoluiu muito. E a gente estudava e sempre estudou o cérebro. Só que a tecnologia de imagem desses últimos 20 anos tem trazido para a gente informações extremamente importantes de como é que o nosso cérebro reage e impacta a nossa tomada de decisão num mundo de aceleração muito rápida. E é sobre isso que a gente vai falar. Não tenho muitos slides, só vou criar aí um framework da minha experiência. Não fui cientista a vida inteira, tive 30 anos ou mais de vida profissional, fui CEO de multinacionais e grupos nacionais brasileiros. Em 2008, 2009, eu fiz uma ruptura profissional, saí do mundo profissional, organizacional, migrei para a academia, e nos últimos 2 anos e meio, eu resolvi fazer um pós-doutorado nessa área de neurociência, justamente porque eu comecei a perceber um impacto muito grande em tomada de decisão dentro de organizações. E a pergunta é, por que startup consegue e grandes empresas não conseguem? Porém, esse é um jogo que a gente está jogando cada vez mais num mundo que nós conhecemos como um mundo cada vez mais... num mundo que cada vez tem uma longevidade que não vai parar, ele é perpétuo, as mudanças são abrangentes e, cada vez mais, a gente vive nesse mundo exponencial. Mas uma grande diferença que está acontecendo nesse mundo exponencial, e eu vou trazer para vocês, e talvez para alguns muito filosófico e conceitual, é que, na teoria de jogos, e a gente está jogando um jogo todos os dias, nós fomos treinados, criados, educados para jogar um jogo finito. Regras claras, ganhadores e perdedores, e todos os jogadores conhecidos. Quando a gente entra nesse mundo perpétuo, abrangente e exponencial, o jogo muda. Porque agora a gente está jogando um jogo infinito. As empresas não estão mais dentro de um universo conhecido.
A gente está jogando um jogo no qual não existem ganhadores, mas sim uma persistência de continuar jogando. E vocês viram, a fala do Rodrigo com o Marcos é a persistência de se reinventar continuamente. A regra agora não é ganhar, mas é continuar jogando. E é esse jogo infinito que está mostrando para a gente que nós, seres humanos, que desenvolvemos ao longo da nossa evolução um cérebro treinado para pensar finitamente, estamos tendo um desafio enorme para começar a pensar infinitamente. Ou seja, eu vou ter que me reinventar continuamente. Não terão mais ganhadores, mas sim jogadores jogando continuamente. Um dia você tem um negócio, esse negócio entram novos players, tecnologia muda, novos entrantes, novos ganhadores, e a partida continua, porque esse é o mundo que a gente está vivendo. E esta mudança está acontecendo, porque nós fomos treinados a viver no mundo físico e mudamos para o mundo digital. E essa mentalidade, que a gente chama de mindset, é algo que a gente precisa entender, e a ciência já traz isso para a gente. Então, o meu estudo é exatamente esse. É entender como é que o nosso cérebro funciona, como é que nós reagimos dentro desse mundo exponencial, nesse jogo infinito, e o que nós precisamos aprender para começarmos a fazer essa transformação, porque isso vai requerer esforço, garra, persistência, e em vários momentos nós vamos querer desistir. E é nesse momento que a gente vai querer desistir, é que a gente tem que lembrar que o jogo é infinito. A gente tem que continuar jogando, e eu tenho essa capacidade de continuar jogando. Então, o que me faz, em momentos quando aquilo que eu pensei não dá certo, ou quando eu tenho que dar um passo mais ousado para escolher, eu falo, pô, eu acho que eu não vou. Eu acho que não vai dar certo. Isso se chama medo. Medo está ligado no processo de tomada de decisão ao risco. E hoje a gente sabe, isso são pesquisas de mais de 30, 40 anos na área de psicologia cognitiva, que denominam que o risco, que é o medo, é o principal obstáculo da gente não criar, não empreender, não inovar. Vocês viram o Rodrigo contando que, na hora que ele não passou nos exames, que ele não foi escolhido, que ele não entrou em nenhum lugar tradicional, ele se sentiu fracassado. E garanto para vocês que, na cabeça dele, passou, bom, eu acho que eu não sirvo para nada. Ele teve medo. Mas, ao mesmo tempo que ele teve medo, ele foi atrás de uma mudança. E vocês vão entender o que isso significa no nosso cérebro. Então, vou dar uma paradinha, vou dar um mergulho muito rápido no nosso cérebro, para vocês entenderem como o nosso cérebro funciona. Isso daqui é uma metáfora. Hoje, a neurociência sabe, e isso é desde 1967, que nós temos 3 cérebros distintos dentro do nosso cérebro. O cortical, o límbico e o reptiliano, que é o primitivo. E, na verdade, eu não vou entrar em detalhe dos 3 cérebros, mas eu quero contar para vocês que por que nós precisávamos, ao longo da nossa sobrevivência, economizar energia para qualquer ser humano. Cérebro absorve 25% do ar que vocês estão respirando agora. É para manter o cérebro vivo. O coração, mais 10%. Então, o princípio da economia de energia foi o que nos trouxe até aqui. Mas esse é um princípio que nos dá sobrevivência,
mas cria resistência na hora da gente pensar. Porque tudo aquilo que eu arquivei, consolidei na minha memória de longo prazo, que é a base principal da minha tomada de decisão, e prestem atenção, tudo aquilo que eu consolidei ao longo da minha vida, que ficou lá armazenado, é quase que 100% da minha tomada de decisão. E o principal é que, nesse processo evolutivo, eu tive que escolher o que deixar gravado, porque a gente é inundado de informações. E o que eu escolhi e dei prioridade foram aquelas informações relacionadas à minha sobrevivência. E o que é relacionado com a minha sobrevivência? É uma frutinha gostosa, é um ar puro, limpo, brincadeiras, ou aquilo que é perigoso, aquilo que está relacionado com sobrevivência, o medo, aquilo que não dá certo? Nós acabamos gravando no nosso cérebro. E hoje a neurociência diz que é por volta de 70%, 90% do que está gravado na nossa memória de longo prazo, que é a base da nossa tomada de decisão, são essas memórias relacionadas à sobrevivência. E aí eu tenho medo, porque eu tenho um circuito rápido dentro do nosso cérebro, que, ao receber um estímulo, automaticamente compara esse estímulo com aquilo que já está gravado no nosso cérebro, e a maioria tem um cunho de negatividade, e aí eu tenho medo. Esse é o circuito rápido que a gente tem. Mas a gente tem um circuito lento também, que eu vou contar para vocês como é que ele funciona. É quando eu persisto, falo, não, eu quero pensar diferente, não, sinto frio na barriga, vontade de desistir, mas eu persisto no pensamento que vai dar certo. Quando eu faço esse tipo de pensamento, eu consumo uma quantidade enorme de energia. Se eu não persistir, eu vou desistir. E eu vou fazer um pequeno exercício com vocês para vocês vivenciarem este processo no nosso cérebro. Então, vou passar para vocês uma figura. Essa figura é uma figura... antes disso, é só falar o que eu acabei de falar. Eu acabei criando uma metáfora, uma brincadeira, para a gente entender esses dois circuitos do nosso cérebro, e intitulei os dois comparando com o Tico e Teco da Disney. A gente tem o Tico, né, que é esse pensamento, esse processo rápido, mas olha o que o Tico faz com a gente, né? O Tico é o sistema rápido, só que ele está sempre acessando e comparando com aquilo que está gravado no nosso cérebro. Mas quando a gente pensa que a gente está jogando um jogo infinito, que esse jogo precisa aprender, reaprender, continuar criando continuamente, eu tenho um grande gargalo, porque o Tico olha para trás. Ele está sempre usando memórias que eu gravei ao longo da vida, vieram do passado. Isso é suficiente? Provavelmente não. E o Teco é o outro esquilinho, mais calmo, mais lento, mas é ele que ativa essa área pré-frontal do nosso cérebro, que é onde mora o cérebro criativo. Quem cria é o nosso Teco, mas criar significa consumo de energia. Então, a brincadeira que eu quero trazer para vocês perceberem como é que a gente pensa, como é que o nosso Tico trabalha, às vezes, a nosso favor e, às vezes, contra, é passando essa figura. Ainda não é ela. Aqui é só um artigo que saiu publicado há algum tempo atrás em revistas americanas sobre o nosso cérebro, falando, que aqui está em inglês, eu peço desculpa, mas falando que 95% do nosso pensamento, tomada de decisão, é o nosso Tico. Gente, não sei se todo mundo aqui se lembra, porque tem uma grande galera muito jovem aqui, aquele filme Matrix. Vocês se lembram do Matrix? Então,
Matrix é exatamente o que a gente vive com o nosso TIC. Nós estamos imersos num mundo que nós aprendemos e vivemos, que é o mundo do passado. Nós estamos imersos em todos os processos da nossa vida. É a nossa mente habitual. E só acesso à mente criativa em 5%. Tem gente que vai falar, impossível, eu sou o hipercriativo. Não, você tem uma grande ilusão que é criativo, porque isso é ciência. Para você acessar essa mente criativa, você vai ter que ter muito esforço e muita garra, persistência, disciplina para fazer esse acesso. Então, nós todos estamos imersos numa matrix. E a pílula vermelha que o Neo foi oferecido, que é, se ele tomar vermelha, ele muda a realidade, e se azul, ele continua na matrix, é exatamente o que a ciência está trazendo para a gente agora. Vocês têm a opção de tomar ou a pílula vermelha ou a pílula azul. Porque o que a ciência está trazendo agora é um conhecimento que a gente não tinha há 10 anos atrás. É como fazer isso. Então, vamos lá. Agora é o exercício. Olhem para a gravura e tentem dar sentido a essa gravura. Isso é colocar o nosso tico para dar sentido a essa gravura. Quem conseguiu dar sentido, anote. Porque aqui vem a gravura correta. Tinham enxergado isso? Não. Então, vamos lá fazer o entendimento. E agora, se eu passar, melhora? Então, vejam como é que o nosso cérebro funciona. E o Rodrigo falou isso, e o Marcos também falou isso. Se você não continuar num processo de aprendizado contínuo, você está sempre olhando para o mundo dentro da Matrix. Você está sempre olhando para o mundo com o olhar e o filtro do passado. E olhando para o passado, no mundo que está num jogo infinito, você está criando uma ilusão, é uma distorção do mundo real. E aí isso tem um grande impacto na inovação, porque as mudanças estão acontecendo exponencialmente e você não percebe. Se você não percebe, você não consegue criar. Você acha que você continua vivendo no mesmo mundo do passado. Então, o que nós hoje já sabemos? Nós temos uma capacidade de ativação do nosso córtex pré-frontal, que é onde mora o nosso cérebro criativo, que é aonde a gente, com garra, persistência, nós conseguimos ativar, com muito gasto de energia, a ativação dessas áreas frontais para pensar diferente. Isso se chama neuroplasticidade. E uma professora de Harvard, de Stanford, chamada Carol Dweck, há 40 anos de pesquisa em psicologia cognitiva, ao estudar alunos de graduação, ela começou a sacar que tinham alunos que tinham uma capacidade muito maior, garra, persistência, esforço de ativação da neuroplasticidade. E esses alunos ela chamou de mindset de crescimento. E alunos nos quais, todas as vezes que tinham alguma coisa nova, desconhecida, coisa que eles teriam de correr risco, eles falavam, não, isso daqui nunca foi feito, não vai dar certo. Não, para que tentar? Bobagem, esforço. Esses alunos, ela chamou de mindset fixo. Estão dentro da matrix, estão presos dentro do pensamento habitual. E esse pensamento habitual, ele não é que ele não traga a inovação. Ele traz a inovação, mas é uma inovação fortuita, eventual. É uma inovação incremental. É uma inovação para jogar um jogo finito. Regras claras, jogadores conhecidos, começo, meio e fim. Jogadores para jogar o jogo infinito,
de contínua reinvenção e de contínuo aprendizado é o mindset de crescimento. Mas o mindset de crescimento é um mindset que vai requerer esforço e disciplina. E olha que engraçado, porque a neuroplasticidade, a ciência já traz para a gente um esforço adicional. Não dá para ser ensinada, porque ela está ligada com o nosso pensamento. Quem sabe o que você está pensando é só você. Não adianta as empresas colocarem cartazes, treinarem pessoas para pensar com pensamento de crescimento, se lá dentro da sua cabeça você está pensando, que bobagem, nada disso vai dar certo. Bastou pensar, você acionou o seu mindset fixo. Então, e o adulto tem uma dificuldade muito maior, porque hoje já está provado que depois dos 25 anos, a nossa capacidade de neuroplasticidade diminui muito. Então, essa é uma pesquisa feita pela própria Carol Dweck, com clusters de idades versus transformação no mindset. E o que vocês estão vendo é que o cluster, depois dos 25 anos, ele praticamente ou se mantém ou até decresce a sua capacidade de pensar diferente. Até os 25 anos, quando a gente pratica essa garra, essa vontade, eu consigo criar novos caminhos neurais. Mas não quer dizer que o adulto não possa pensar e ter o mindset de crescimento. A gente vai ter neuroplasticidade até o último dia da nossa vida. O que vai mudar é o esforço que a gente vai ter que fazer. Então, não desistam, porque essa capacidade é inerente a qualquer ser humano, mas eu vou precisar desenvolver atenção. Atenção num mundo cada vez mais desatento. Vocês já notaram que a gente está vivendo um mundo de celular, computador, Instagram, mensagem, interrupção, e tudo isso para o nosso cérebro, toda vez que a gente tem uma interrupção, eu deixo de produzir as químicas necessárias que vão ativar novos aprendizados. E aqui vocês estão vendo que, num dia a dia de trabalho, a quantidade de interrupção que a gente tem significam quase 5 horas de uma rotina de trabalho. E mindset de crescimento significa atenção. Além disso, equilíbrio. Essas ondas que vocês estão vendo aqui, a onda que está relacionada no lado direito, embaixo, é a onda do nosso cérebro que ativa essa capacidade de neuroplasticidade. E aqui a gente confunde em ter capacidade analítica e capacidade de acionamento do cérebro criativo. As áreas corticais que são acionadas são muito semelhantes, mas a frequência cerebral totalmente diferente. Quando a gente está num processo extremo de ativação, multitarefa, multifoco, a velocidade de vibração é muito alta no nosso cérebro. Ela favorece a mente analítica, e a mente analítica usa as informações do tico. A mente criativa que usa o teco, ela precisa de estar em coerência, que são essas ondas que vocês estão vendo. É uma onda vibratória muito mais baixa. Então, eu preciso parar, olhar para dentro, me acalmar para poder acessar o mindset de crescimento. Então, isso já é ciência e é irrefugável. Se você não arranjar um tempo para internalizar, focar, você não acessa a sua mente criativa. E cria uma ilusão que você está criando continuamente. E a criação contínua é porque dentro do nosso cérebro a gente tem um volume inconsciente de informações muito grande e acha que nós estamos fazendo algo diferente. Então,
Para atingir essa capacidade que a gente chama de flow state, que a gente vai trabalhar com uma capacidade quase 500% maior do que eu uso no meu dia a dia, aumentar 6 a 8 vezes a nossa capacidade criativa, somente quando eu ativo atenção e níveis de frequências cerebrais muito baixas que vão ativar essa área criativa do meu cérebro. Esse daí foi meu livro que eu publiquei no final de 2019, com a pesquisa investigando o mindset de pessoas, de alunos de graduação que estudavam a inteligência artificial, para ver qual era o mindset mais favorável para a criação de inovações não incrementais, mas informações disruptivas. E o que eu descobri foi que quanto mais a preponderância de mindset de crescimento, neuroplasticidade, ativação das áreas pré-frontais, maior a probabilidade de inovações transformacionais, disruptivas, criações. É jogar o jogo infinito realmente. E quanto mais os alunos apresentavam uma preponderância de mindset fixo, que é o jogo finito, maior a incidência de inovações incrementais. É a Matrix. É pensar no habitual. E foi exatamente essa a descoberta do meu pós-doutorado, aplicação da neurociência dentro das áreas cognitivas, e que hoje eu vivo dentro das grandes empresas, treinando times a entrarem em estado de flow, para que eles possam contribuir com um nível de criatividade absurdo em relação àquilo que eles normalmente contribuem, que é mais do incremental. Então, a mensagem final que eu quero trazer para vocês é: hoje a gente já sabe como é que eu tenho que pensar. Hoje a gente já tem as ferramentas para a gente acessar uma capacidade que há 10, 15 anos atrás a gente nem sonhava que nós tínhamos. Mas, para que a gente acesse, para que a gente vá buscar resultados para jogar esse jogo infinito, eu vou ter que ter muita disciplina. Eu vou ter que aprender a trabalhar com a minha resistência, disciplina, garra, para que o mindset de crescimento esteja presente na minha vida o tempo todo. E a mensagem final que eu quero trazer para vocês é de uma professora que ela é chefe do laboratório de Harvard, laboratório de ciências neurais em psicologia cognitiva, chamada Ellen Hager, que ela diz: gente, quem tem certeza, ela está correndo um grande risco, porque a certeza é um mindset cruel. Ela endurece a nossa capacidade de olhar e enxergar possibilidades. Então, a minha mensagem final é: certeza num mundo de jogo infinito não existe. E o próprio Rodrigo falou isso, assim como o Marcos também. A reinvenção começa a ser parte do nosso dia a dia o tempo todo. Então, e principalmente, o nosso mindset, que é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, ele está relacionado inteiramente com o seu pensamento. Se você acha que pode, você pode. E é isso que é a mensagem mais importante. Nós somos um sistema totalmente interconectado e ligado de energia. E tudo acontece por um simples pensamento. Então, a mensagem é: acreditem, vocês podem. Se você acreditar que pode, você irá transformar essa crença numa realidade. Então, boa continuidade aí do processo de vocês e bons aprendizados para todos. Obrigada.